divisão do território brasileiro, as capitanias hereditárias. Após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles ficaram mais ou menos uns 30 anos extraindo somente o pau-brasil. Depois que o rei começou a ter a seguinte ideia: espera um pouquinho, se eu tenho que dominar esse território, que ele é bem maior do que Portugal, como que eu vou fazer isso? Não tenho tanto dinheiro assim. Então ele pensou: e se eu plantar cana-de-açúcar? Porque naquela época o que dava dinheiro era o açúcar. O açúcar era o produto do momento. Então o rei pensou assim: plantando açúcar no Brasil, ele ia conseguir não só dinheiro, ele ia conseguir ocupar o território. Porque se você planta cana-de-açúcar, ela demora mais ou menos um ano para você poder colher. Então, durante um ano, alguém ia ter que ficar olhando aquela plantação. Então, pensando desta forma, o rei reuniu homens e explicou a eles que eles iriam receber faixas de terra aqui no nosso território e eles tinham que vir para cá para tomar conta dessas terras. Esses homens receberam o nome de donatários ou capitão-mor. O que eles faziam? Eles tinham que vir para cá, para o Brasil, e gerar riquezas para o rei de Portugal. Então o rei fez essa carta de doação de terras para eles, mas caso as terras não rendessem ou se ele não estivesse satisfeito com o trabalho do donatário, ele tirava a terra deles. Então o que aconteceu? Nessa carta ele escreveu os deveres dos donatários: pagar impostos à coroa, eles tinham que gerar riquezas para o rei de Portugal, pagando impostos. Eles tinham que fundar vilas e povoados aqui no território, combater os índios hostis, que eram aqueles índios que talvez pudessem atrapalhar a exploração e na hora de fundar os povoados. Além disso, eles deveriam construir casas e plantar a cana-de-açúcar. Esses eram os deveres dos donatários. Eles tinham alguns direitos também. Eles podiam governar a capitania. O donatário, ele era a autoridade máxima. Ele governava, fazia justiça, cobrava impostos, devia também defender, povoar, cultivar. Então, os direitos dele, além de governar a capitania, ele podia distribuir uma parte dessas terras para quem tivesse interesse em cultivar. Ele também poderia criar regras para as vilas e os povoados. E também o direito dele de escravizar os índios. Esse mapa aí, ele mostra exatamente as faixas de terra chamadas de capitanias hereditárias na época que eles vieram para cá. Por que receberam esse nome, capitanias hereditárias? Porque os donatários, eles não podiam vender aquela faixa de terra. Aquela faixa de terra ali era passada de pai para filho, por isso que era hereditária. Então nós podemos observar aí, nessa parte, um verde bem clarinho, onde era feita a exploração do pau-brasil. E essa parte laranja foi onde eles começaram a plantar a cana-de-açúcar. Observe também as linhas na horizontal, são as demarcações das faixas de terra das capitanias hereditárias. De todas essas daí, as capitanias que deram certo, que prosperaram, foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente.